Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra no livro de Josué. Josué é um livro que está no Antigo Testamento. Na sequência dos 5 primeiros livros, é o 6º livro. Capítulo 6. Eu vou ler o versículo 1 e vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem. Vou repetir. Livro de Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6. E o versículo é o versículo 1. Cantamos aqui uma canção verdadeira, que o nosso Deus é poderoso, e Ele é muito poderoso. Amém, irmãos? Amém. Então lemos assim: os portões de Jericó estavam muito bem lacrados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém pode entrar nem sair da fortaleza. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Pode sentar, meus queridos irmãos. Peço desculpa pela leitura, que eu usei uma Bíblia hoje, quando está muito pequena e sem os óculos, ficaram difíceis aqui de ler da forma mais correta. Glória a Jesus. O Senhor é muito bom, está conosco nessa noite. Você crê que Jesus está aqui? Amém. Sim, nós cremos. Bem, meus amados, vamos refletir um pouquinho aqui sobre esse texto maravilhoso, que fala da história de quando Deus deu vitória ao seu povo através daquele grande acontecimento que houve em Jericó em relação às suas muralhas quando elas caíram. Nós percebemos nessa história que tinha um contexto que envolvia, porque Jericó era a primeira cidade da conquista de Canaã. Deus tinha dito: eu vou dar Canaã aos filhos de Israel. Falou isso primeiro prometendo a Abraão, depois Deus ele vai confirmar novamente essa promessa de muitas formas e muitas vezes. Moisés estava com o povo vindo daquele grande acontecimento lá do Mar Vermelho. Deus havia aberto o Mar Vermelho, destruído o exército inteiro do faraó. Um milagre extraordinário, as codornizes à tarde, o maná pela manhã. O povo estava acostumado a ver o grande milagre do Senhor. No meio de todo aquele acontecimento, há um momento em que Moisés chama 12 homens. Eu creio que provavelmente cada um representava uma das tribos de Israel. E Moisés disse: vai espiar a terra e traga para nós um relatório. E eles vieram, irmãos. O relatório de 10 deles aterrorizou o povo. Eles difamaram a terra que o Senhor tinha prometido, porque olharam mais as muralhas, olharam mais o tamanho dos homens que ele tinha, o poder bélico daquele povo, do que a promessa que Deus havia dito que faria. A palavra deles foi tão forte no coração do povo que o povo teve medo, e o povo perdeu a fé, e o povo não pôde prosseguir para aquele grande acontecimento que seria, naquele momento, Deus fazer cumprir a promessa dele sobre dar a terra prometida ao seu povo, ao povo de Deus. Quando Deus disser a você que Ele vai te dar um lugar, não pense que vai ser uma coisa fácil. Você adquirir a promessa da terra prometida vai ter obstáculos para você vencer. Não é fácil, não é mágico, como alguns imaginam. É um estralar de Deus, do dedo de Deus, e você já está lá. Deus permite que a história aconteça e que através dele ele navegue o poder através de sua vida para construir para você uma história, um grande milagre.
Eu estou aqui para dizer para você que você serve, que eu sirvo a um Deus de grandes milagres. Milagre de fazer existir aquilo que não existe. Milagre de tornar possível aquilo que é impossível. Milagre de tornar existência aquilo que não existe pelo seu poder e pela sua palavra. O lugar que o Senhor nos quer será também um lugar onde teremos que enfrentar muralhas. Haverá muralhas para serem destruídas até que nós tomemos posse da terra prometida e cheguemos à terra prometida. Para nós, a terra prometida aqui na terra significa uma vida com realizações, onde nós vencemos grandes obstáculos. Então preste atenção, quando Deus te prometer, você precisa estar focado na promessa, porque antes de você chegar lá, você terá que enfrentar as muralhas de Jericó. Você sabe por que muitas pessoas perdem essa bênção, perdem essa vitória? Porque em lugar de focar a promessa, eles focam as muralhas. Deus não quer que você olhe as muralhas, Deus quer que você olhe a promessa dele, porque independente do que tiver na sua frente, se Deus te mandar, se Deus disser vai acontecer, Ele fará acontecer, porque o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é muito poderoso. Eu não sei o que Deus tem prometido a você, qual é a terra que o Senhor tem te prometido, mas eu sei que você tem sem dúvida, depois da promessa, o enfrentamento das muralhas. E você precisa olhar além das muralhas, olhar a promessa, olhar a conquista que o Senhor fará acontecer e tornar realidade na sua vida. Você sabe por que um grande homem é grande homem? Você sabe por que uma grande mulher é uma grande mulher? No Senhor, por motivo. Porque eles acreditaram na promessa e acreditaram em si mesmos. Acreditaram que a palavra dada aos seus corações, que foi a palavra de Deus, seria uma realidade. E por isso se tornaram o que são. Tira um pouco para tá dando microfone. Louvado seja o Senhor Jesus. Então foque no seu alvo, foque no seu objetivo, foque na promessa de Deus, foque para a glória e honra do nome do Senhor, e não permita que os teus próprios olhos neguem o cumprimento da promessa através da fé, que Deus prometeu para você. Ainda que seja difícil para você, não é difícil para o Senhor. Nós temos, nessa caminhada de posse, nessa caminhada de conquista, nessa caminhada de realizações, nessa caminhada onde nós queremos alcançar um grande objetivo, nós temos que ouvir as instruções. Nós temos que aguardar no Senhor o que devemos fazer. Por um motivo, para que as muralhas não caiam sobre nós. Tira um pouco do áudio, está no microfone. Para que as muralhas não caiam sobre nós. Isso quer dizer que nós temos que ouvir instruções do Senhor. Isso quer dizer que os nossos ouvidos precisam estar afinados. Pastor, como é que o crente pode ter ouvidos afinados para o Senhor? Porque temos que ouvir as instruções do Senhor. Só tem uma fórmula. É você estar na presença do Senhor. E para isso é preciso que no seu dia a dia você mantenha comunhão com o Senhor. É preciso que você leia a Bíblia. É preciso que você venha aos cultos. É preciso que você
Obedeça a palavra do Senhor, e Deus fará com que os seus ouvidos estejam afinados para ouvir a instrução do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que Deus quer realizar, e quais são as medidas que Deus está propondo para que a sua promessa se cumpra em sua vida. Porque é uma instrução. Deus não mandou Josué, agora Josué estava a cargo de fazer cumprir a promessa da terra prometida. Deus não mandou Josué simplesmente pegar o povo e sair por aí de qualquer jeito, não. Se você perceber, lendo cada texto, você vai ver que Deus disse a Josué cada passo que ele teria que tomar. É impressionante a responsabilidade de Deus. Ele não deu uma promessa alegórica, uma promessa metafórica, ele não deu uma palavra que eles não tivessem compreensão, mas ao mesmo tempo Deus construiu a escada, os degraus que Josué teria que tomar. Mas para isso, Deus disse a Josué assim: não aparte o livro da profecia da sua boca, medita nele de dia e de noite, e eu farei cumprir a minha promessa. Esse é o Deus que nós servimos. Você precisa ouvir. Já ouviu a promessa? Escute a instrução. Quais são os passos? Quais são as medidas a serem tomadas? E você terá, em algum momento, o cumprimento de Deus, a promessa de Deus sendo cumprida cabalmente na sua vida, na sua família, na sua casa. A terceira coisa que nós temos que entender sobre essa caminhada com o Senhor é ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é única, amém? Porque a voz do Senhor é verdadeira, porque a voz do Senhor tem grande valia. Muitas pessoas têm caído no buraco, porque elas não entendem a voz do Senhor, porque elas não esperam o tempo de Deus na sua vida. Aí culpa o pastor, culpa a igreja, culpa o vizinho, culpa o filho, o marido, mas não acha que o problema está na sua própria vida. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, cada instrução, cada palavra. Nós precisamos esperar o tempo do Senhor, ainda que Ele já deu uma promessa. Nós temos que construir para nós entendimento das coisas do Senhor. Mas os crentes, ora são fanáticos, porque só oram, ora são somente frios, porque só leem. Você sabe quando eu consigo construir a voz de Deus perfeita para o meu coração como pastor? Depois que eu passo um bom tempo de oração e bom tempo lendo a palavra. Eu sei exatamente o que Deus quer que eu faça. Deus, quando fala comigo, eu tenho uma segurança tão grande dentro de mim, que se alguma coisa se opor no meu caminho, eu derrubo pelo poder de Deus. Só para você ter ideia, o que é você ouvir o Senhor, o que é a voz de Deus bradar dentro do seu peito. Não tem capeta que resista a você, não tem homem que resista ao poder que emana dentro de você. Porque a voz de Deus, a voz que construiu os mares, a voz que separou o físico, o natural do espiritual, a voz que ordenou a criação de peixes, a voz que ordenou a criação de toda a biosfera, de toda visão cosmológica que nós temos do mundo, porque Deus nos fez além de toda a criação que Ele deixou à vista de todos nós. Esse é o Deus poderoso que tem voz e que fala. O salmista disse que a voz do Senhor é tão poderosa que é como o som de muitas águas. A Bíblia fala da voz de Deus como algo tão poderoso que é como um rio de águas límpidas e poderosas. A voz do Senhor estremece a terra. Tem uma coisa sobre o caráter de Deus que eu preciso enfatizar nessa noite.
Deus é um ser muito organizado. Não existe nada em Deus que seja por acaso, que Deus invente do nada. Deus, ele tem um padrão de organização. E cada dia que eu leio a Bíblia, que eu vejo Deus como um ser organizado, eu preciso me reeducar. Eu preciso reavaliar a minha vida, os meus valores, as minhas atitudes e corrigi-los. Porque eu estou lidando com um ser altamente organizado. Quem lê a Bíblia com cuidado, aprende a lidar com suas economias. Quem lê a Bíblia com cuidado, aprende a lidar com a educação social, com vida social, aprende a lidar com a autoridade, aprende até a se comportar em público. Porque Deus é um ser organizado. Gênesis não está na Bíblia em Gênesis, nem Apocalipse está no Apocalipse por acaso. Quando você lê a Bíblia, você tem um entendimento que uma única pessoa escreveu, de fato, foi o Espírito Santo. Mas ele usou 40 pessoas, porque Deus é um ser organizado. A Bíblia, ela é uma evolução de revelação. Quando Abraão viu Deus como Altíssimo, ninguém tinha visto dessa forma. Quando Moisés viu Deus como El Shaddai, ninguém tinha visto dessa forma. E a Bíblia vai propor uma revelação progressiva. Até que um dia um homem disse assim: Deus é meu Pai. Porque até então ninguém podia se sentir autorizado de dizer Deus é meu Pai. E foi Jesus Cristo que disse Deus é meu Pai. Isso é revelação. E hoje nós podemos dizer Deus é o nosso Pai, Deus é um ser amoroso, mas é um ser totalmente poderoso, glorioso, um alto juiz, da mais alta patente. É o nosso Deus. Por isso ele é um ser organizado. E nós não podemos enfrentar muralhas de qualquer jeito. Nós precisamos avaliar as muralhas. Afinal de contas, Deus nos deu raciocínio para usarmos o nosso raciocínio. Porque Deus dá vitória a pessoas organizadas. Quando Deus disse a Josué como seria a conquista de Jericó, Deus usou raciocínio e mostrou o quanto que ele ia organizar. Veja só, Deus disse assim a Josué: Josué, está na hora de você conquistar Jericó. É a primeira cidade. Só que de cara eles observaram que tinha uma muralha tão grande que carros andavam sobre a muralha e casas eram construídas sobre a muralha. Era uma fortaleza. Eles não teriam nenhuma chance nem de se aproximar totalmente da muralha. Olha como Deus é organizado. Deus disse assim: Josué, é para todo o povo. E Deus combinou da seguinte forma: primeiro a arca e os levitas, os sacerdotes. Os sacerdotes levitas vão tocar o shofar. E vão fazer isso durante 7 dias. Vocês vão apenas rodear Jericó. E vão repetir esse ato uma única vez. No 7º dia, vocês vão rodear Jericó 7 vezes. E quando completar 7 vezes e tocar o shofar, o povo vai gritar e eu vou derrubar as muralhas. Deus é organizado ou não é organizado? Deus disse: onde tiver cada pessoa, onde eles pararem, ali eles vão gritar. E eu vou derrubar as muralhas de Jericó. Deus não dá promessa sem dizer como é que ele vai fazer. Deus vai nos dando os passos da conquista. E nós vamos conquistar se nós ouvirmos essa voz poderosa, que é a voz do Deus organizado. A última parte que eu quero chamar a sua atenção sobre essa história maravilhosa é a obediência de Josué. Josué foi um homem obediente. Eu quero ver você prosperar se você for um desobediente. É desobediente ao pai, é desobediente, não é abençoado. É desobediente à igreja como instituição divina, não é abençoado. É desobediente ao pastor, não é abençoado. A desobediência, ela provoca uma destruição. Josué era tão obediente em tudo ao Senhor. Tudo que ele fazia era em obediência.
E Josué não mudou nada das instruções que ele recebeu do Senhor. Como Deus disse, Josué disse: eu vou cumprir, Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você aqui pode ser a pessoa mais importante lá fora. Você pode ser um grande juiz. Você pode ser o maior político, famoso, importante. Você pode ser um ricaço. Eu não sei o que você pode ser. Você pode ser qualquer coisa lá fora. Mas na presença de Deus, você não passa de um servo do Senhor. Josué ocupava o topo da pirâmide de governo no seu tempo, quando ele assume o comando de Israel. Mas diante do Senhor ele não passava de um servo. Tem gente que está dizendo que é servo de Deus, mas governa a sua própria vida. Não se submete ao Senhor, não se curva no coração diante do Senhor, continua sendo o Senhor da sua própria vida, e Deus não tem pacto com essas pessoas. Mas quando nós obedecemos, geralmente as muralhas vão cair. E nós vamos conquistar a terra prometida. Creia. O problema não está no problema que você enfrenta. O problema pode estar em você não entender que é Deus que vai dar a vitória a você. O problema é você não entender que a promessa de Deus não quer dizer que você vai fazer por conta própria. O problema é você não entender que Deus é um Deus que, quando promete, independente do que estiver acontecendo, Ele será capaz de cumprir a sua palavra. É como Davi disse: eu fui menino, hoje sou velho, nunca vi um justo, nem sua descendência, a mendigar no pão. Davi está falando de experiência própria. E aqui ele colocou apenas como um exemplo. Quem foi Davi? Um homem esquecido lá no campo. Davi foi um indivíduo esquecido até pela família. Parece que não tinha uma porta para Davi. Irmãos, quando Deus quer fazer alguma coisa, você não precisa fazer nada. Deus pegou aquele menino lá no meio do pasto e fez ele assentar no trono de Israel. E honrou a Davi. Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Tem um pastor muito conhecido no Brasil, o Antônio Cirilo. Me chamou muita atenção o testemunho dele, principalmente porque eu conheço alguém que conviveu com ele. Antônio Cirilo, até hoje, ele não é bem afinado. Mas quando ele canta, meu irmão, é um negócio assim, arrebatador. Qual é o lugar importante nesse planeta que o Antônio Cirilo não foi cantar? Onde canta-se para Jesus. Mas conheça a história dele. Um pastor amigo meu contou para mim, que foi colega dele lá em Belo Horizonte, quando eles estudaram seminário, fizeram teologia, que enquanto o pessoal estava lá brincando, o Antônio Cirilo estava orando. Antônio Cirilo tocava para o pastor, que hoje é o pastor de Arapiranga. Quem era o cantor era o pastor de Arapiranga. E Antônio Cirilo estava lá, tocando para o pastor de Arapiranga. Quem era o músico que cantava na Batista Lagoinha era o pastor de Arapiranga. Antônio Cirilo era simplesmente um tocador de violão, e tocava muito bem. Só que Antônio Cirilo começou a andar muito com Deus, e foi para a roça. Em 6 meses, Deus levou Antônio Cirilo para o mundo todo. Em 6 meses de comunhão profunda com Deus, Deus levantou Antônio Cirilo para o mundo todo. Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Tem! Eu conheço uma missionária que ela não estudou teologia, mas ela se apegou tanto ao Senhor. Sabe onde é que ela já andou? Na igreja da Alemanha, pregando para os alemães. Meus queridos irmãos, coloca uma coisa na cabeça: com o Deus que você tem, você pode todas as coisas. No dia que você aprender a andar na presença de Deus, como a Bíblia manda, não ficará nada difícil para você, porque Ele vai tornar o impossível possível na sua vida. Quando eu vejo um crente assim, com a cabeça baixa, um quebrantamento de insatisfação, um quebrantamento de tristeza, de falta de propriedade de vida, parece que não tem mais perspectiva, eu me pergunto: cadê o Deus desse crente? Porque em alguns momentos é possível que nós fiquemos tristes,
Em algum momento é possível que fiquemos angustiados, perplexos, ansiosos. Mas como Paulo disse, mas não desanimados, mas não sem esperança. A esperança de Josué estava na promessa de Deus, Deus fez cumprir. Josué tomou posse, os muros caíram, e o povo pegou todo o espojo que estava ali, destruiu o exército inimigo. Agora, se você quer saber, o povo de Israel naquele momento não tinha poder bélico para isso. Mas Deus fez com que eles fossem poderosos para dominar o seu inimigo. Eu não sei se você está passando hoje, qual o tamanho da sua luta, o que está acontecendo na sua vida, se é problema na família, se é problema financeiro, eu não sei, mas eu sei que o Deus que eu falei nesse dia, o Deus que eu orei, que eu busquei nesse dia, Ele está aqui presente nesse culto para dizer para você e para mim que Ele é poderoso para fazer o impossível. Creia no poder dEle. E não baixe a sua guarda, não ache que tem alguma coisa difícil para Ele, só clame a Ele, só ore. Irmãos, eu experimento milagre na minha vida. Muitos deles eu não conto para vocês. Mas eu experimento milagre na minha vida, sim. Hoje eu posso dizer que Deus fez milagre na minha vida. Que o meu Deus pode até permitir que em algum momento alguma coisa não seja boa para mim, por um propósito maior. Mas Ele tem feito milagres. Essa semana eu peguei um sapato para calçar, tenho o costume de deixar na garagem. Às vezes o sapato que eu estou usando assim no dia a dia, sai toda hora. Eu coloquei o pé dentro do sapato, eu senti uma coisa estranha, eu pensei que fosse alguma coisa que soltou dentro do sapato. Eu tirei, tornei a colocar, senti uma coisa estranha, tirei. Quando eu olhei, tinha um escorpião enorme dentro do sapato. E eu perguntei para mim, como é que esse escorpião não picou meu pé? Porque eu calcei totalmente o sapato. E o sapato é a coisa do meu pé. Não é um sapato que fica folgado no meu pé. E eu fico olhando o tamanho do milagre do Senhor. Deus não permitiu que o escorpião me picasse. Esse Deus que nós servimos, irmãos, é tremendo. E quando eu não tenho, eu não vou chorar nos pés de ninguém, não. Eu não vou dizer que eu estou desesperado. Eu digo, Deus, Deus, me abre uma porta. E quantas vezes o meu Deus me abriu grandes portas. Quantas vezes na minha vida. Irmãos, eu preciso gritar, porque o que está dentro de mim, irmãos, é muito poderoso. A unção do Espírito Santo que quer derramar sobre a sua vida bênção do céu. Mas você precisa ser obediente como Josué. Você precisa seguir as instruções do Senhor como Josué, ouvir a voz de Deus como Josué, e saber que o lugar que Deus tem para a sua vida, a posição que Ele quer colocar você, Ele vai tornar isso possível. Porque o nosso Deus é todo poderoso, seu nome é grande e tremendo. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Fica de pé, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Porque temos um Deus tão tremendo. E eu disse ao Senhor, Pai, quando eu orar, Senhor, abençoe aqueles que receberem a minha oração. Eu quero orar por você de casa, por você que está aqui. E o Senhor vai te abençoar pela sua misericórdia. O Senhor vai te abençoar, porque o nosso Deus está conosco. Deus soberano e tremendo. Grandioso és tu. Josué foi um homem fiel a ti, Senhor, mas ele também foi fiel ao seu líder, Moisés. E por isso o nome do Senhor foi glorificado na vida de Josué. Josué, Deus, ele se preocupava com o teu nome, em que o teu nome fosse glorificado. Deus, que homem o Senhor fez Josué ser. Que padrão de espiritualidade esse homem é para mim, Senhor. Josué escutava a tua voz. Josué guardava a tua palavra. Josué queria saber o que o Senhor quer que eu faça. E foi conforme a tua palavra, com base na tua promessa, que Josué marchou. Eu tenho certeza que Josué era um homem racional. Ele sabia que ele não podia vencer aquela guerra sem o teu poder.
Eu tenho certeza que Josué era um homem instruído e sabia que o poder bélico que ele tinha não era capaz de se equiparar ao poder daquele povo nativo e um povo poderoso que existia naquela terra. Mas ele creu na tua promessa, mas ele creu na tua palavra. E ainda que houve momentos difíceis em tudo isso que oportunava a conquista da terra, Josué, ele creu, ele dependeu do Senhor, ele jejuou, ele orou, ele buscou a tua face, e o Senhor fez maravilhas. Deus, eu quero que o Senhor faça nessa noite uma grande maravilha na vida dessa pessoa que ora comigo. Pessoas que estão doentes, que o teu poder desça na sua vida, e que eles sejam curados pelo teu poder. Pessoas que estão, Senhor, entristecidas, angustiadas, aborrecidas, que em nome de Jesus você encontre agora no Senhor alívio. Pessoas que entraram aqui, Senhor, somente o caco, com a sua vida tocada por algum tipo de mal, mas em nome de Jesus fica liberto, sai daqui abençoado, cheio da graça e do poder de Deus. Deus abre portas para essa pessoa. Se alguém que está dizendo, Deus, eu quero libertação, eu quero transformação na minha vida, eu quero vencer essas muralhas que estão diante de mim, eu tenho uma conquista para realizar, mas está difícil, é impossível para mim. Deus, que essa pessoa possa ver pelas olhos da fé o que o Senhor vai fazer. Porque eu vejo o Senhor derrubando os muros de Jericó na vida dessa pessoa. Porque eu vejo esses muros caírem de tal modo, Senhor, que confunda o inimigo. Pai, dá ousadia de espírito ao teu povo para profetizar, para crer na palavra, para conquistar a terra que o Senhor prometeu. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade agora de agir em nossas vidas e nossos corações, para nós percebermos tudo que o Senhor tem para nós. Deus, guarda a tua palavra no nosso coração, ajuda-nos a crer. Levanta a cabeça desse crente que está abatido. Levanta, Senhor, os olhos desse crente que está desviado do teu olhar. Traz, Senhor, cura, traz, Senhor, libertação, traz, Senhor, transformação, traz, Senhor, a tua vida, o teu milagre, as tuas maravilhas. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, o poder, a bênção do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos cantar que tu és poderoso nessa noite, Senhor, porque tu és poderoso, Senhor. Fica conosco, Pai, nos abençoe e nos guarde, repreenda o adversário e suas obras, nos dá a tua bênção, a tua vitória, em o nome de Jesus. Diga amém, você que crê.